Boa tarde, irmãos. Saúde a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Hoje vamos começar o capítulo 12. Aqui o negócio começa a ficar doido. Vamos lá, versículos 1 e 2. E apareceu um grande prodígio no céu, uma mulher vestida de sol e a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela, estando grávida, chorou, sentindo dores de parto e sofrendo para dar à luz. Essa mulher representa Israel. Em Gênesis 37, 9 a 10, todo esse negócio dos astros é mais ou menos por ali que começa todo esse simbolismo. Logo, José teve outro sonho e contou novamente seus irmãos. Escute, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua, 11 estrelas se curvaram diante de mim. E dessa vez ele contou o sonho a seu pai e também a seus irmãos. Mas seu pai o repreendeu. Que tipo de sonho é esse? Ele perguntou, será que sua mãe, eu e seus irmãos realmente iremos e nos curvaremos ao chão diante de você? Então, Jacó, né, seu pai, já sabia quem os astros representavam. O sol, o pai, a lua, a mãe, as estrelas, os irmãos. Era o início da nação de Israel. E Deus sempre se referia a Israel como uma mulher. Veio disso, né, toda a origem. E essa mulher estava com dores de parto. E a palavra dores, no original, significa agonia por um período prolongado. Então era uma dor muito forte. A mesma palavra no grego era usada para descrever tortura. E isso representa bem Israel. Por tanta dificuldade, por tanto tempo para conseguir o seu Messias, né? Satanás sabia que o Messias viria de Israel, porque era a nação escolhida de Deus, e fez de tudo para impedir. Mas ele falhou. E possivelmente esse sinal foi com as estrelas, com as constelações. Afinal, Deus usa das estrelas para dar sinais. Gênesis 1,14, e Deus disse, haja luzes no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam elas para sinais, para estações, para dias e anos. Jó 38, 31, 32. Podes tu atar as doces influências das Pleiades, ou soltar as ligaduras de Órion? Podes tu trazer Mazarote à luz em sua estação? Ou podes tu guiar Arturus com seus filhos? Mazarote, Mazaroth, assim como queiram chamar, são as constelações, né? Os outros nomes ali são nome de estrelas, constelações, enfim. E existe uma constelação, a de Virgem. Eu vou deixar uma foto aqui que mostra bem isso aqui. Eu vou mais ou menos traduzir o que está ali. Em 23 de setembro de 2017, pela primeira vez em 7.000 anos, supostamente, a constelação de Virgem ficou com a lua debaixo dos pés e 12 astros em cima da sua cabeça. E Júpiter entrou numa rota que ficaria como se fosse na região do útero. E adivinhe, por 9 meses. Ele fez uma volta por ali antes de sair como se estivesse grávido. E sinais são sempre para os judeus. 2 meses depois disso, 6 de dezembro, Trump diz que a capital de Israel voltaria a ser Jerusalém, porque haviam trocado para Tel Aviv. 1 Coríntios 1:22, pois os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Então é aquela coisa, os sinais são sempre para os judeus. E os judeus amam o Trump e o comparam com o rei Ciro, lá de 2 Crônicas 36:23. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, todos os reinos da terra o Senhor Deus dos céus me deu. E ele me encarregou de lhe construir uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vocês de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e que ele suba. Então foi esse cara que permitiu a reconstrução do templo na época. Então tudo isso, será que não seria meio que um sinal de Deus, que a reconstrução do templo atual também não estaria próximo? Outra coincidência, agora... Teve um cara chamado Judas ben Samuel, que viveu do ano 1140 a 1217, que dizia que tinha descoberto quando o Messias teria vindo, que em 10 jubileus o Messias viria. O que são jubileus? Deus usa muito o número 7, e tem o ciclo Shemitah, acho que é assim que chama, que a cada 7 anos Deus faz alguma coisa. E aí tem o jubileu a cada 7 vezes 7 anos, 49 anos. E aí no 50º ano seria o ano do jubileu, onde Deus faz acontecer alguma coisa. Então de 50 em 50 anos, né, seria isso. E ele disse que o primeiro jubileu seria em 1517 a 1567. E se tu calcular 10 ciclos de 50 anos, tu chega aonde? 2017, quando aconteceu esses sinais.
Então, um cara, 800 anos antes, conseguiu prever um grande acontecimento, porque se baseou na Bíblia. Então, será mesmo que Deus não está tentando mostrar algo? Agora, vamos voltar o Shemitah, os períodos de 7 anos. Várias vezes ao longo da história, Deus mostrava alguém, né, em um Shemitah, o que aconteceria no próximo ciclo. Vou deixar uma imagem aqui também para vocês irem acompanhando. Eu vou falar aqui, né, que está em inglês, então de novo vamos traduzir aqui. No caso não vai estar aparecendo o texto nessa imagem, tá? Eu cortei só para a parte das datas, mas eu vou traduzir o que tinha nela. Tem um ditado que diz: Primeira Guerra Mundial foi para preparar a terra para os judeus e a segunda para preparar os judeus para a terra. A Primeira Guerra levou à Declaração de Balfour, que permitia os judeus terem sua própria terra. E a Segunda Guerra deixou muitos judeus desamparados e viajaram para Israel como refugiados, onde Israel renasceu como uma nação em 1948. Então, Bob Barbour, que criou esse gráfico aí que está na tela para vocês, olhou para essas guerras, esses ciclos shemitas, e mostrou que a Segunda Guerra foi 7 anos. E se Deus está usando esses períodos de 7 anos, ele contou e mostrou que após o período de 10 ciclos, no começo do próximo, assim como foi antes, 49 anos no início dos 50, agora no início do 11º ciclo shemita, seria um grande momento para a Terceira Guerra e reconstruir o templo. 11 também é um número que representa julgamento. Então, a teoria é que Deus mostraria o que aconteceria nas estrelas, as luas de sangue, em cada ciclo shemita, né? O que aconteceria no próximo ciclo. Então, em 23 do 7 de julho de 2017, seria o sinal que Deus voltaria a lidar com os judeus no próximo ciclo, assim como a imagem mostra. Seria, então, a tribulação entre 2023 e 2030. Lá no capítulo 19 nós vamos ver isso aqui de novo e se encaixa as mesmas datas. Claro, não está sendo bem assim ainda, afinal já estamos em 2025 e nada de tratado de paz para Israel, mas tem uns aninhos aí. E a teoria não fechou certinho, mas já não seria o bastante para indicar que está praticamente aí, está encostado, é o famoso, como é que é? As variações, né? 2 para mais, 2 para menos. Essas coisas, né? Margem de erro. Quem sabe até 2030 de fato não acontece a tribulação, não acontece o arrebatamento. Quem sabe, né? Antes disso. Porque escutem só. A Bíblia, o Novo Testamento é um espelho do Velho. Esse vídeo aqui vai ficar bem demoradinho, tá? Porque tem bastante coisa para não perder essa ideia. O Novo Testamento então é um espelho do Velho. Apocalipse poderia ser um espelho de Gênesis. O que acontece lá? História de José. 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. E se 2017 foi o início dos anos de fartura, os anos bons, né? Ou 2017, 2018, enfim. A 2024, 2025 seriam os anos bons. E aí 2025, 2026 começariam os anos ruins, né? Quem sabe esse ano a gente ainda não seja arrebatado ou no próximo. E foi falado sobre as luas de sangue. Eu vou dar algumas curiosidades agora sobre eclipses e eventos da Lua. Houve um eclipse em 21 de agosto de 2017, nos Estados Unidos, que começou em Oregon, estado 33, e foi até a paralela 33 em Carolina do Sul. Acho que é uma estrada principal deles, esse troço aí, mas enfim. E aconteceu no dia 233 do ano, né? Muitos 33 aí. E fazia 99 anos desde o último eclipse em 1918. 3 vezes 33. O ano da declaração, né? No caso, 99 anos. O ano da declaração de Balfour, que vimos antes, e fim da Primeira Guerra Mundial. Em 8 de abril de 2024, vocês vão estar acompanhando tudo naquele mapinha ali, tá? Vai ficar bastante tempo. Em 8 de abril de 2024, houve outro eclipse nos Estados Unidos, que foi da direita para a esquerda dessa vez. Acho que na tela vai aparecer o contrário. E sua rota fez um X com aquele eclipse antigo, né? Eles foram meio que se cruzando os caminhos. O lugar onde cruzou a linha fica sobre uma cidade chamada, traduzindo, né, para o português, Pequeno Egito.
Um pouco antes do eclipse de 1918, teve a gripe espanhola e uma guerra. Um pouco antes do eclipse de 2024, teve o Covid. Será que não vai ter terceira guerra logo logo? E agora sim, voltando para as luas de sangue. Vou deixar uma outra imagem agora que mostra os anos em que elas ocorreram. Nessas datas aí na tela tem as tétrades, as 4 luas de sangue, que ocorrem e sempre envolvendo algum evento com Israel. 1493 a 1494, Inquisição Espanhola, judeus expulsos da Espanha. 49 a 50, guerra contra Israel, judeus migram para Israel. 67 68, guerra de 6 dias. Eu não manjo nada de história, tá? Isso aí eu não vou explicar, não vou de atrás. E 2014 e 2015 teve umas crises em Israel. Tudo coincidência, como muitos dizem? Será? Né? Ou sinal divino? Eu fico com a segunda opção. Fora que acho que agora no momento que eu tô gravando esse vídeo, teve uns dias atrás, acho que estão falando dele, lua de sangue de novo. Se bobear vai ter 4 aí, em questão de 2 anos, dando algum sinal. Então vamos parar por aqui, o próximo vídeo vai ser uma continuação direta de toda essa ideia aqui, tá, pessoal? Então Deus abençoe, até o próximo vídeo. E aí, versículos 13 e 4, para finalizar toda essa ideia aqui. E apareceu outra maravilha no céu, e eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas nas cabeças, e a sua cauda puxou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz para devorar o seu filho assim que nascesse. Eu vou deixar uma imagem aqui também das constelações, né, o desenho bonitinho dela. Olhem bem para essa imagem. O dragão na Bíblia também é a serpente, às vezes. Não parece diante da mulher onde Júpiter estava, no útero, o bebê sairia por baixo. E a serpente está logo ali, bem pertinho do pé dela, né? Como se estivesse esperando para devorar. E agora, do dragão vermelho, se tu entende de astronomia, eu vou deixar uma outra imagem aqui também, que alguém uma vez deu um zoom nessa região ali da serpente e tirou essa foto que vocês vão estar vendo aí. Que se tu pesquisa por dragão vermelho, NASA ou universo, enfim, vai aparecer essa imagem. Vocês vão ver esse coisinho verde ali, parece bem um nariz, né? E uma boca mais abaixo com os dentes afiados. Parece bem um dragão vermelho. Cuidar bem, tu consegue mais ou menos visualizar ali o contorno da cabeça, né? Mas, assim como foi dito, Deus marca o acontecimento nas estrelas. E aí o versículo 9 também vai dizer, só para continuar a ideia, que o dragão é Satanás. E ele é vermelho, a cor do sangue. Assim como era o cavaleiro da guerra. Vermelho simboliza a guerra, mais especificamente assassinato. E o diabo é assassino. João 8,44, pois vocês são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas más que ele faz. Ele foi um assassino desde o início. Ele sempre odiou a verdade, porque não há verdade nele. Quando ele mente, isso é consistente com seu caráter, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Então, as 7 cabeças representam os 7 impérios do mundo desde a criação do mundo. Os assírios, egípcios, babilônicos, medo-persa, meso-persa, sei lá como é que chama, grego, romano, e aí teria a Roma revivida, que ainda há de vir. Era o que Daniel profetizava no capítulo 2, que nós já vimos alguns vídeos atrás. Os 10 chifres representam 10 reis que vão governar durante a tribulação, são 10 países que vão formar essa Roma revivida. Daniel os chama dos 10 dedos dos pés. O anticristo vai subjugar 3 deles, e o seu poder vai ficar concentrado em 7 coroas. Então todos os reis darão sua autoridade ao anticristo, mas vão reter sua autonomia. E o dragão é praticamente igual ao que se vê na besta que vem do mar no capítulo 13, versículo 1. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 coroas, sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. É praticamente igual, e isso porque Satanás vai estar controlando essa besta, né? Assim como controlou todos os impérios do mundo. E sua cauda, puxando um terço das estrelas, é a rebelião inicial dele. Estrelas representam anjos, quando Satanás levou um terço dos anjos para o seu lado e foram lançados na terra.
Ele queria devorar a criança. Esse é o seu plano. Desde que Israel se tornou uma nação, ele quer destruir ela para evitar que o Messias venha. E quer destruir o plano de redenção de Deus. Tentou de várias maneiras. Usando Herodes para matar Jesus quando era o bebê. Foi pela tentação, querendo dar todos os reinos do mundo em troca de adoração. E sim, os reinos são de Satanás por enquanto, não de Deus. Por isso que Jesus precisa redimir a terra. Já foi explicado isso anteriormente, né? E aí crucificou Jesus porque para o plano ser cumprido, Jesus precisava morrer de um jeito específico, crucificado. Gálatas 3, 13 a 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos redimiu para que a bênção dada a Abraão pudesse chegar aos gentios por meio de Cristo Jesus, para que pela fé pudéssemos receber a promessa do Espírito. E possivelmente precisava ser assim, porque assim como a maldição do pecado começou numa árvore, ela também terminou numa cruz feita de madeira. E Satanás não sabia disso, já que se soubesse não teria feito Jesus morrer assim. 1 Coríntios 2, 7 a 8. Não, a sabedoria de que falamos é um mistério de Deus. O seu plano que estava anteriormente oculto, embora ele o tenha feito para a nossa glória final, antes do mundo começar, mas os governantes deste mundo não o compreenderam. Se tivessem feito isso, não teriam crucificado nosso glorioso Senhor. Certo, pessoal? Paramos por aqui, vai ficar um vídeo um tanto comprido, mas era só para pegar toda essa ideia desses primeiros 4 versículos. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo.